Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 14, a partir do verso 15. Nós temos aqui uma parábola. Esta parábola e a parábola do administrador astuto, logo depois, é, para mim, um dos textos bíblicos mais intrigantes para mim. Não consegui chegar até o fundo do que Jesus quis trazer nessas duas parábolas. Vamos meditar nelas. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acaba de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nós vamos dar um título a essa meditação de Deus tem com quem dar a festa. Deus tem com quem dar a festa. A primeira coisa que a gente quer lembrar é que nós temos aqui, nessa passagem, um apelo ao trabalho missionário. Participei ontem durante 3 horas de um debate sobre consagração de mulheres. Ali na igreja tinha 2 bandeiras, 2 banners, e um deles dizia assim: que dívida ouvir as boas novas tantas vezes, enquanto boa parte do mundo nunca ouviu. Achei interessante esse desafio. O outro desafio dizia assim: pés que vão, joelhos dos que ficam e oram, mãos dos que contribuem. Escolha onde você se encaixa. Achei muito interessante esse enfoque. A primeira coisa que vamos lembrar, nessa passagem que acabamos de ler, que a gente dá o título de Deus tem com quem dar a festa, é que esta passagem relata uma coisa que nos dias de Jesus jamais poderia acontecer. Na prática, isso não aconteceria. E por que é que Jesus conta uma coisa que não aconteceria? Exatamente porque ele quer mostrar que a entrada no reino dos céus é uma missão que só Deus pode realizar. Só que ele nos oferece a chance de compartilhar com ele na realização desse grande trabalho. Rejeitar a oferta que Deus faz de um banquete que é um banquete eterno é uma ofensa grave para Deus. E o que é que faz o homem rejeitar? O que faz o homem rejeitar é o seu ufanismo de achar que ele tem dignidade de entrar no reino dos céus sem méritos de entrar. Um engano muito grande. Essa passagem, ela tem um pano de fundo muito interessante. Os escribas e fariseus levantam exatamente essa pergunta aqui, essa afirmação: feliz aquele que comer pão no reino dos céus,
porque eles julgavam que o céu era dividido por níveis de aproximação a Deus. E como eles se julgavam praticantes da lei, eles se julgavam que teriam méritos para estar ali bem mais perto de Deus do que qualquer um outro. Então eles faziam uma escala. É interessante que Jesus vai colocar os mais menosprezados e o que eles julgavam que jamais poderiam participar do reino dos céus, como os que vão participar, mostrando que a visão humana sobre como entrar no reino dos céus e quem merece estar lá é errada. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela começa a perceber que você vai fazer o desafio dela aceitar Jesus como seu Salvador. Mas elas não se veem como necessitadas, porque elas veem méritos em si. Então elas começam a falar muito bem a respeito de si mesmo. Tem um livro da Bíblia que mostra esse problema da pessoa, sob a ameaça de que precisa arrepender-se para entrar no reino dos céus, elas começaram a se defender. É o caso de Jó. Jó, como membro de uma igreja batista, quando ele caiu na tremenda desgraça, os diáconos chegaram para ele e começaram a dizer que ele tinha que achar qual era o pecado que ele tinha cometido para estar sofrendo como ele estava sofrendo. E ele não achava que isso estava certo. Aí ele, como um bom batista também, ele começou lá dentro da igreja a falar muito bem de si mesmo. Como eu tomo cuidado de não cair nessa falha, porque sou propenso, conforme o Salmo 138 diz, né, que nós somos maravilhosamente criados. A tradução espanhola, ela diz assim, sou muito complicado. Eu concordo com ela. Quando eu olho para mim mesmo, o que Deus tem para a minha vida e que eu não consigo chegar lá, eu fico pensando como eu sou complicado. Muito complicado. Há um outro salmo que diz que quando o autor reflete sobre a sua vida, ele fica intrigado por ele pensar coisas que ele pensa. Lembra Lloyd Jones dizendo que o cristão se descobre pelo que ele pensa antes de vir o sono. Ele revê o dia que ele viveu. E se tiver uma mágoa, ele fica prometendo lá, ao invés de perdoar, o que ele vai fazer no outro dia para devolver. Ele conta nos seus livros que ele às vezes pergunta, como é que eu posso achar-me um cristão pensando o que eu estou pensando? Profunda essa penetração nessa nossa espiritualidade, a nossa interioridade. É interessante, meus amados irmãos, que o dono de uma festa, ele jamais iria, nos dias de Jesus, tomar aquela medida que esse dono de festa tomou. Veja só uma coisa, para eles, riqueza era sinal de que a pessoa era rica, porque agradava a Deus. Doença era castigo. Então, eles se julgavam privilegiados, então ele já se apresenta, esse que faz o comentário, quando Jesus fala que deviam convidar os mendigos, pobres, aleijados, o verso anterior da passagem, ele então está dizendo, olha, então eu estou muito bem porque eu vou estar ali bem perto. E as festas daquele tempo, irmãos, eram festas interessantes. O indivíduo que recebia convite para uma festa desse tipo, ele contava para todo mundo. Era uma visibilidade tremenda. Imagina, ele foi um dos convidados para a festa do fulano, porque poucos eram convidados. Então, o indivíduo que ia ou recebia o convite, ele contava para todo mundo. Esses daqui, parece que não fizeram isso. De jeito nenhum. É interessante que o texto fala, tudo está preparado.
Como é que estava preparado? Lá no passado, os patriarcas, os profetas, aqueles que morreram por avisarem que Deus estava chegando, esses daí eram os que estavam preparando a festa. Eram os servos. Agora, há um servo aqui que faz o trabalho mais difícil, de ir pelos caminhos e valados e pelas ruas da cidade, convidar a gente menosprezada. Quem era esse servo? Na minha opinião, o dono da festa é Deus. E esse servo que faz esse trabalho mais difícil era Jesus, na parábola. Então, uma coisa muito importante, o convidado não era convidado por causa do que ele era. Ele era convidado por causa da misericórdia do dono da festa. Eles acham que eles eram tão importantes que eles tinham coisas melhores para fazer. E o que faz uma pessoa desviar do evangelho é ela olhar o que é que o crente faz. O crente é ativo na igreja. O crente evangeliza. O crente tem o que fazer e se aplica nisso que ele faz. Então, eles achavam que o dono da festa não significava nada. Quem era significante eram eles. Achavam que eram significantes. Eles não estavam se apercebendo que Deus tem com quem dar a festa, mesmo que eles não queiram participar da festa. Não amarra as mãos de Deus as pessoas estarem rejeitando o evangelho. Eu fico muito intrigado com um fato que aconteceu na vida da minha família. A minha mãe, meu pai, contavam episódios do passado. E havia um episódio interessante de um tio de minha mãe, que era, no tempo que ninguém era de leitura, ele era um bom leitor. Então, ele tinha uma esposa alemã, muito brava. O que ele fez? Ele um dia tirou uma menina de 16 anos da casa dela e fugiu escondendo-se pelo milharal e desapareceu com essa moça, largando as suas 3 filhas. Ele passou a ser odiado pela raça inteira. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? E eu sempre ouvia sobre esse meu tio. Eu falei, puxa, ô raça ruim. Eu pensava assim. É interessante que essa moça com que ele fugiu conheceu o evangelho. E ela chegou para ele e disse, eu vou embora e vou me separar de vocês. Eles já tinham perdido uma criança de 3 anos. Ele ficou uma fera. Ele pegou o revólver e falou, olha, eu vou usar esse revólver se você fizer isso. E ela disse, se você me matar, você me mata e fica nas mãos de Deus. Porque eu não estou te deixando por causa de um homem. Eu estou te deixando por causa de Jesus. O pastor da pequenina igreja de Montemor veio ser pastor em São Paulo. E ela acabou vindo junto e trabalhou nas casas de família. Nesse trabalho ela conheceu um viúvo italiano. E esse viúvo, aos 72 anos, se converteu através do testemunho dela. Casaram-se, eu fui batizado no mesmo dia. Isso foi marcando a minha vida, a história. Quando eu fiquei noivo com a Matilde, eu falei assim, isso foi lá por 67, a maioria aqui não era nascida. Então, eu falei para a Matilde, vamos conhecer esse parente? Irmãos, nunca me esqueço. Eu fui na cidade, perguntei dele, mora ali e tal. Ele chamava Antônio Simões de Souza. O apelido dele, aquele apelido antigo, Nhanhô, né? Era Nhonhô, Nhonhô padeiro, porque ele entregava pães nas casas. A sua casa era mais baixa do que
o nível da rua. Eu bati a palmas, ele saiu, ele olhou para mim e disse, o apelido de minha mãe era Benedita Nazaré, era Lelé. Ele olhou para mim e falou, você é o filho da Lelé? Eu falei, como? O senhor nunca me viu, o senhor não me conhece? Ele falou, eu sempre dizia que se a Lelé tem um filho, pastor de verdade, ele virá buscar a ovelha negra da família. Preguei no seu funeral, porque os 2 anos que ele ainda viveu, ele tinha cultos na casa dele, com mais gente do que na igreja. Irmãos, Deus tem com quem dar a festa. O privilégio é daquele que está de portas abertas para dar a festa. Meus irmãos, é importante que esse primeiro, ele acha que o que ele faz para melhorar a sua vida na terra era o melhor que ele podia fazer na sua existência. Muito engano. Lá em Eclesiastes 2:21, sabe o que o texto diz? Você não sabe para quem vai ficar as coisas que você lutou para amealhar. É pesado, muito pesado. Naquele tempo, ter um campo era uma riqueza, ainda hoje alguns acham que propriedades de imóveis e tal é a riqueza mais segura para deixar. Mas você, conforme Eclesiastes, não sabe nem para quem vai ficar. Quer ver um exemplo? A minha filha mais velha adotou um menino que vivia nas ruas de Pirapora, lá da divisa de Minas com Bahia. E quando ele estava com seus 6 ou 7 anos, ela trouxe para cá, para São Paulo, e nós o levamos para passar uns dias na nossa casa lá na Palavra da Vida. A primeira coisa que ele me perguntou quando nós demos uma volta na Palavra da Vida, ele olhou para mim e falou, vô, essa casa vai ser minha? Eu falei, estou perdido. Aí eu pensei nesse texto, eu falei, olha, pode ser também sua, só que tem uma coisa, a tua tia vai ter nenês, então se você tiver 2 ou 3 ou 4 primos, vai ser dividido entre eles. E eu falo para minha esposa, as 2 propriedades que nós temos já não é mais nossas. Com 78 anos eu vou achar que aquilo aí é meu? Na verdade, dos netos. E o que é que esse homem faz? Ele troca o privilégio da festa, porque ele era uma pessoa focada na riqueza do passageiro. Isso é muito comum. O segundo também tem a mesma desculpa. E olha, irmãos, todo mundo que está te rodeando agora é gente desse naipe, igualzinho. E é interessante que o segundo pega e fala assim, comprei uma junta de bois e preciso experimentá-lo. Primeiro compra um terreno sem ver, depois é que vai ver. O segundo compra uma junta de bois e vai experimentar depois de ter comprado. Lá no interior a gente sabia, quando você comprava um burro ou um cavalo, conforme o tipo de animal que ele fosse, saía mais caro pagar para o domador domá-lo, amansá-lo, do que o preço do próprio animal. E ele compra 5 juntas de bois para depois experimentar. Toda a ideia humana de que é mais vantagem pensar nesta vida do que na outra é uma falha enorme, é um erro, não é astúcia, perdão da palavra, é uma burrice. Trocar o eterno pelo passageiro. Mas mesmo com os homens pensando assim, Deus tem
com quem dar a festa. O terceiro é uma coisa impressionante. O jovem judeu casava-se e tinha 1 ano de dispensa de atividades todas, até religiosas, para preparar a sua vida com a esposa. Então ele nem pede desculpa. Aliás, ele julga até errado ele ter sido convidado. Ele diz: casei, portanto não posso ir. Quanta gente está culpando a Deus pelo que está acontecendo com eles, pensando que Deus é injusto, mal sabendo que tudo que acontece conosco é uma direção, um movimento de Deus para nos libertar do pecado que nós nascemos, para que nós aproveitemos o melhor que Ele está dando através da festa celestial. Eu passei e ainda estou um tanto em estado de comoção do que aconteceu essa semana. Pela primeira vez, nós estamos, talvez, tendo uma crente, primeiro mulher, e crente como presidente da República. Pela primeira vez. Nunca um historiador ou alguém entendido em Brasil julgaria isso. É tremendo isso. Muito mesmo. O meu amanhã pertence a Deus. E esse amanhã maravilhoso já está tremendamente preparado. Essa passagem, ela quer nos despertar de que nós deveremos ter o desejo de ser o que Cristo é, um servo pronto para as tarefas mais difíceis, para a festa que Deus está dando, não ser perdida, nem por nós e nem pelos outros. Um velho pregador londrino estava à beira da morte, e ele lembrou de um dia que a sua esposa falou: olha, telefone, e o telefone era uma coisa bem recente, para o porteiro, dispensando os que forem à igreja nesse frio e nessa névoa, porque a igreja vai estar vazia. Ele falou: não, eu tenho que premiar os poucos que forem. E foi. Pregou para 13 pessoas. Despediu, terminou o culto. Envelheceu, ficou muito mal. E ele sempre ouvia de um grande pregador, que era o mais famoso na Europa. Eu não me recordo bem o nome desse famoso pregador. E esse famoso pregador foi visitá-lo. O velhinho pregador morrendo começou a chorar. Como que um homem tão insignificante como eu recebe uma visita de um homem de Deus tão ocupado como o irmão? Sabe o que o pregador falou? O senhor se lembra daquele dia, num culto, tinha um garoto de uns 13 anos, na galeria, com a mão no queixo, que não tirou o olho da sua mensagem do senhor? Lembra? Era eu. Naquele dia, eu me converti. Irmãos, Deus está dando festa, em momento que você nem espera a festa que Ele está dando. Quando fui pastor na primeira fase na Ebenezer, de 70 a 75, um jovem da igreja teve um cunhado com câncer, aos 30 anos.
pastor, pode visitá-lo? Mas a minha família arredia o evangelho. Fui. Uma vez, 2 vezes, devagarinho, 3 vezes. A última vez que eu fui visitá-lo, a mãe dele me disse, pastor, ele tentou ligar o carro. Era uma Brasília novinha. Brasília naquele tempo era uma grande conquista. Não conseguiu forças. Caiu em lágrimas e disse, vocês estão escondendo de mim a gravidade da minha situação. Ela falou, pastor, nós não sabemos o que fazer, toma cuidado. Falei, é hoje, pensei. Falei, deixe-me sozinho com ele no quarto. Me tranquei. Comecei a conversar com ele. E eu falei para ele, como você está se sentindo? Traído, pastor. Eu devo ter algo tão mal que não tem escapatória, mas até hoje ninguém fala a verdade para mim. Falei, eu espero que alguém me fale a verdade. Falei, eu vou te falar. Você tem câncer. Você está terminal. Você vai morrer. Ele chorou, parei. Falei, só que eu tenho uma notícia melhor para você. Mostrei a festa que ele iria começar a participar dentro de alguns dias. Aceitou Jesus. Quando ele viu a morte chegando no hospital, ele falou, não quero ninguém na minha frente, na hora de eu morrer, a não ser minha mãe. Eu quero que ela veja como eu vou morrer feliz. E a mãe dele me falou, pastor, o que o senhor fez naquele dia? Nada. Foi lá no passado. Jesus fez. Irmãos, Deus está dando uma festa. Só que os homens não olham para si mesmos como eles são. Eles se julgam ricos na presença de Deus. E Deus não tem ricos na sua festa. Ele só tem pobre, manco, aleijado. Ele só tem gente que olha para si mesmo como de mãos vazias diante de Deus, sem condições de agradar a Deus, sem meios nenhum de serem recebidos por Deus. Jesus está ensinando isso para os homens dos seus dias e para os nossos dias também. Nós não olhamos assim. Nós ficamos ouvindo as pessoas falando dos méritos dela, porque não precisa ter o evangelho e tal. Quando essa passagem nos mostra, independente do que a gente pode, Deus está dando uma festa. Porque tem gente sendo trabalhada pelo seu espírito. Roque Monteiro de Andrade foi um pastor, vizinho meu, há muitos anos, falecido. Ele me contou que um grupo de crentes de uma cidade grande da Bahia, foi na pequenina cidade que ele morava, fazer um culto numa casa da cidadezinha dele. E eles fizeram o culto, conversaram entre si, e ele com 12 anos encostado na soleira da porta, na batente da porta, ouvindo. Ele falou, ninguém me cumprimentou. Foram embora. No outro dia eu comecei a fazer servicinhos para juntar dinheiro para ir na cidade maior, perto, comprei um Novo Testamento. Foi um dos pastores batistas brasileiros mais cultos que eu conheci. O baiano falava português, inglês, francês, hebraico, fluente. Ele era um gênio, pregador, humilde, com grandes mensagens. Eu acho que aquele grupo nunca soube que Roque Monteiro de Andrade existiu. Deus
tem com quem dar a festa. Ninguém convidaria cego, pobre, aleijado para encher a sua casa do banquete, porque ser cego era castigo por ser pecador. Ser pobre era uma maldição. Ser aleijado era um tropeço na família. Era sempre ligado que o pecado tinha feito isso daí. E o Senhor fala, sai pelas ruas e valados. Convida a gente tão pobre que o preceito judaico de hospedar quem não tem como se hospedar em viagem, seja hospedado. Vai lá naqueles desprezados nas estradas, que vão dormir ao relento porque não há um judeu piedoso para recolhê-lo nessa viagem. E mostre para eles, constranja a eles a entrarem, força-os a entrar. É aquela situação em que você vive o evangelho de tal forma que o não convertido passa a desejar ser o que você é. Isso é constranger. Você viver uma vida de tão sentido do que Deus fez por você, de que privilégio você tem, de que festa você está participando, de tal forma que o teu viver seja uma atração. É constranger essas pessoas. Um crente deu um livro para o não crente. Primeiro encontro, ele foi cumprimentar o não crente, ele falou, não quero te dar a mão. O crente olhou para ele e falou assim, onde eu sujei a barra? Onde eu pisei na fita? Ele falou, quem me dá um livro, como o Senhor me deu, merece um abraço, não um primeiro irmão. Está frequentando uma igreja perto da casa dele. Irmãos, Deus tem com quem dar a festa. Agora eu pergunto, será com você? A resposta é minha, é tua, é pessoal. Amém?